Saudações de paz a você que está assistindo esse vídeo no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e resolvi fazer esse vídeo para também expressar digamos assim, uma preocupação com relação a alguns temas que são discutidos e métodos de interpretação. Não pretendo aqui fazer nenhum tratado teológico, longe de mim proceder nessa direção, e eu creio que tem pessoas muito boas, até mesmo no próprio YouTube, que sabe fazer isso muito melhor do que eu. Mas o que me preocupa, e o motivo de eu fazer esse vídeo, que eu quero que seja rápido, a destemperança e a desarmonia bíblica com que certas pessoas fazem apontamentos e comentários de certos textos bíblicos, advogando basicamente interesse próprio ou interesse do seu ponto de vista, do que propriamente o interesse da Bíblia, ou seja, deixar a Bíblia ser Bíblia, né? Eu não sei se certos comentários é mais falta de escola bíblica dominical e de culto de ensino, ou é mais excesso de teologia via internet, de teologia de fórum, teologia de redes sociais, entre outras coisas. Mas em se tratando da célebre pergunta, que é uma das que divide as classes teológicas, vamos dizer assim, né? Aquela famosa pergunta, né? Quem é, né, que detém o anticristo? É um simples exemplo, né, acerca dessa minha preocupação, que não gira em torno desse tema, basicamente. Eu acho que um pouco de bom senso, com uma visão estritamente bíblica, imparcial e não com os óculos de escola teológica, pode nos mostrar coisas que estão além do que nós achamos, estão além do que nós chutamos. Essa é a realidade. Em se tratando da identidade dessa força ou pessoa, ainda que teólogos venham divergir sobre quem é de fato, eles concordam que é uma força ou uma pessoa, né? Portanto, não é algo abstrato, não é algo que foge da compreensão e da lógica bíblica, é algo concreto, né? E embora haja essa divergência, há de se concordar, né, que os absurdos, os excessos, eles têm que ser, na verdade, subtraídos para que, como eu já disse, o bom senso ele impere, né? O bom senso nos guia a uma prática de vida que traga esperança, que é o contexto de 2 Tessalonicenses, e não, na verdade, de mais preocupação com alguma heresia, talvez se fosse uma palavra muito forte, né? Mas uma falácia, um sofisma, alguma coisa desse tipo. Se nós formos olhar para as Escrituras, falando de harmonia, falando de lógica, falando de contexto, né? O contexto imediato que sugere essa pergunta, quem é o opositor, né? Ou quem é que detém o anticristo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 8, só pela simples análise do termo, ou dos termos que Paulo confere a esse homem, lembrando que Paulo não é um escatólogo, né? Paulo é um soteriólogo, vamos dizer assim, né? Paulo ele fala do fim dos tempos, mas com óculos da soteriologia e não da escatologia. Se você não entender isso, você dificilmente vai entender Paulo em contraste com João e Daniel, que esses sim são verdadeiros escatólogos, porque receberam a revelação escatológica. E se nós formos analisar esses termos que Paulo usa para este homem, né, acho que a chave da compreensão é quem é esse homem, né? Quem de fato é esse homem, para saber quem o detém. Paulo fala que ele é homem do pecado, filho da perdição e iníquo. Se você analisar de uma maneira superficial, não precisa aprofundar muito o que significa essas três palavras na Bíblia, você vai chegar a uma conclusão que esse homem não é um pecador comum como nós. Esse homem não é um transmissor do pecado, uma pessoa que recepta e transmite, né? É como se fosse aí elemento de uma mensagem. Não, ele não é simplesmente emissor receptor e às vezes veículo do pecado. Não, ele é a fonte do próprio pecado, né? Ele é uma pessoa que gera o pecado.
Assim como Cristo, né, era Deus encarnado, né, ou foi, ou é Deus encarnado, porque ele ainda existe, né, ele é eterno. Esse homem não se pode dizer que ele é o mal encarnado, porque o mal não encarna, o único que tem poder de encarnar é Jesus. Mas ele é a personificação do mal. Consegue compreender isso? Se você é parte da engenharia reversa que nós chamamos, né, a partir do produto pronto até a concepção desse produto, se a gente começar a analisar quem é esse homem para poder entender quem o detém, nós vamos eliminar acho que 90% dos absurdos teológicos que dizem, por exemplo, que quem detém o anticristo é o tempo, quem detém o Cristo, quem detém o anticristo é, por exemplo, o evangelho, quem detém o anticristo é o diabo, ou quem detém o anticristo é a igreja, ou quem detém o anticristo, enfim, são diversas proposições, né? Israel e por aí vai, né? São vários absurdos que a gente ouve. Se você passa a analisar de trás para frente, né, do fim para o começo, você começa a entender quem é esse homem, que ele não é um ser comum, ele é a personificação do próprio mal. Apocalipse capítulo 6 fala que tem um selo aberto somente para esse homem poder agir, né? Um tempo, um espaço e uma autoridade, aonde ele é dado, né, um arco, né, um cavalo branco, uma coroa, né, e restrita autoridade para agir dentro daquele tempo. Então esse homem não é um homem comum. Quem pode detê-lo? Será o tempo? Né? Será o diabo? Se ele é, Apocalipse 13, a próxima referência, né, diz que ele recebe poder do próprio dragão para devolver a adoração para esse dragão. Então ele tem uma intimidade, isso fala sobre a intimidade dele com Satanás, ele é íntimo do próprio Satanás. Esse homem não é um endemoniado comum. As pessoas hoje, por piores que elas sejam, por mais asco que ela nos faça sentir, vamos dizer assim, como seres humanos, né? Não como cristãos, mas como seres humanos, você olha para aquela pessoa e fala, esse é o cão, é o diabo puro. Esse homem não é um endemoniado comum, ele é um próprio demônio em figura de gente. Então parece que as pessoas que chutam palavras, chutam definições, ignoram essa realidade de quem é esse homem na verdade. Ele é chamado de a besta, assim como, né, em Daniel capítulo 9, capítulo 7, capítulo 9, ele é chamado de o príncipe que há de vir, príncipe, né, que tem domínio, chifre pequeno e assolador. Por falar em príncipe que há de vir, chifre pequeno e desolador, nós voltamos a Apocalipse capítulo 6 para lembrar que quando lhe é dado um arco, o cavalo e a coroa, ele sai vencendo e para vencer. Daniel nos relata que esse chifre pequeno, quando ele nasce, quando ele chega, quando dá o tempo dele, ele já estoura, né, ali naquela besta, naquele animal, já vencendo 3 reinos. Então ele vem vencendo e para vencer. E para vencer no capítulo 6 significa a trajetória deste homem até chegar no Armagedon, onde ele vai fazer guerra aos santos, tentando vencê-lo para instaurar o seu reino, né, mundial, e aonde vai ser derrotado por Cristo. Mas o chifre pequeno, o príncipe que há de vir, e também Daniel descreve na visão que esse homem é um assolador. Já parou para pensar e meditar nessa expressão, um assolador? Quer dizer que nada vai parar diante dele, né? Daniel, discorrendo ali no capítulo 7, capítulo 9 das revelações que Deus lhe deu, fala da amplitude da atividade desse ser demoníaco, desse ser diabólico, né? Fala sobre a abominação desoladora, né, que tem a ver com assolação, desolação, assolação, são termos de guerra, de catástrofe, né? Fala que ele vai mudar os tempos e a lei, por isso que eu não consigo entender quando a pessoa fala que o tempo o anticristo está só debaixo do tempo. Não, mas ele vai mudar o tempo. Não tem como o tempo, ele está debaixo do tempo, porque ele é acima do tempo, foi dada essa autoridade para ele. A lei, embora ele não goste de lei, ele vai mudar a lei. Ele vem vencendo e para vencer. Ele é um príncipe, né? Ele foi dado uma autoridade para ele através da abertura do primeiro selo. Fala que a igreja, né,
meio certo, vamos dizer assim, porque os que advogam que é a igreja, na verdade, com maior eficácia, advogam que a igreja no sentido que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Nesse caso, eu concordo por um ponto de vista. Sou especialista no assunto? Não sou e não acredito que haja especialista nesse assunto dos tempos futuros. Por quê? Porque eu não sou eterno e ninguém é. A gente não pode cravar. Eu creio que Jesus vai vir, sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus virá antes da tribulação, mas eu não posso afirmar isso. Por isso eu tenho que respeitar a opinião, né? E vai ficar aqui depois uma palavrinha sobre isso. Eu tenho que respeitar a opinião alheia, ainda que eu não concorde. Algumas gracinhas surgem, né? Mas não pode extrapolar o bom senso. Ou seja, nós concordamos, ambas as escolas, concordamos que Jesus vem. A questão é, quando Jesus vem? Antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Temos que entender de qualquer forma, não ser somente a igreja. Por quê? Porque esse homem, está escrito sobre ele, que ele vai perseguir os santos do Altíssimo e vai destruí-los, né? Então todos que estiverem na gestão deste homem serão destruídos. Sendo igreja ou não, se opondo a ele, será destruído. Por isso eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. E tem muitas evidências que vai ficar para um outro vídeo, porque essa abordagem é só um ensaio, não é um estudo contemplativo sobre todas as nuances. Mas está escrito que ele perseguirá os santos e os vencerá, os destruirá, né? Esse homem vai ter nas suas mãos uma capacidade de poderio, tanto bélico, quanto político, quanto religioso, extremamente grande. Esse homem vai construir o quarto templo de Jerusalém, né? Que o Institute of the Temple, né? Eu acho que é .org, né? Pode buscar aí no Google. Já está tudo pronto para construção. Só falta, na verdade, um espaço físico onde estava o templo, né? E hoje é ocupado, por exemplo, uma mesquita islâmica. Esse homem vai conseguir fazer a união de povos para que Israel retome o seu lugar, coisa que hoje é humanamente impossível. Logo, com uma pandemia que está acontecendo, as pessoas estão falando que estamos na grande tribulação, isso, irmão, é uma cinte à inteligência, né? Tem coisas, né? Ezequiel profetiza sobre a guerra de Gog e Magog, que não é aquela guerra de Apocalipse 20, né? Mas é uma guerra que vai startar também essa relação Israel-Anticristo. Então esse homem tem um poderio bélico, político, religioso muito grande, né? Então a pergunta é, diante de tudo que eu falei desse homem, voltamos à pergunta, quem pode detê-lo? Por incrível que pareça, meus irmãos, de todas as alternativas, quando se fala que é o Espírito Santo, todo mundo vai contra. Não, esse não é. O Espírito Santo não é. Não, de jeito nenhum. Por quê? A resposta é sempre a mesma. Porque o Espírito Santo é onisciente, ele não pode sair da terra. Mas quem disse que ele tem que sair da terra para que o anticristo haja? É uma dispensação do Espírito Santo. Se nós formos olhar a harmonia bíblica, nós vamos ver no Antigo Testamento que era a dispensação de Deus, a dispensação da lei, do sacrifício, né? Jesus e o Espírito Santo apareciam, mas aparecia comedidamente, o Espírito Santo era dado sob medida. Ou seja, eram aparições, quando apareciam, eram aparições teofânicas, né? Até que veio o período de interlúdio, o período interbíblico, o Deus já não fala diretamente com o homem, agora quem fala é Jesus. Jesus revela o Pai, né? Então Jesus é a figura. O Espírito Santo aparece teofanicamente, sob forma de pomba, né? E quando Jesus ascende, ele deixa uma promessa: eu vos darei outro paracleto, outro consolador para que esteja convosco. Por que outro? Porque ele também já era um consolador. Mas eu vou, disse Jesus, e mando outro. Quando Jesus ascende, o Espírito Santo desce. Hoje o Espírito Santo é dado sem medida. E por ocasião do arrebatamento da igreja, entendemos, o Espírito Santo ele para de atuar daquela maneira abrangente, como vem nessa dispensação, e volta a atuar de uma maneira mais restrita, porque precisa entrar o juízo de Deus no meio, né? Mas ele não deixará de atuar e não deixará de estar na terra, porque ele é onisciente de fato, isso ninguém discorda, né? Então, irmãos, é uma questão de olhar a Bíblia como um campo harmônico, né? E não como um campo conflitante de ideias. Quero lembrar aos irmãos que, principalmente aqueles que gostam de puxar uma teologia de internet, que a Bíblia sem a teologia, ela continua sendo Bíblia.
E a teologia sem Bíblia, ela não é nada, é só mais uma filosofia, é só mais uma proposição, né? A Bíblia, ela fala por si só. São linhas, né? São linhas, nuances de pensamentos que tem que ser levado em conta. Agora, eu deixaria aqui alguns conselhos, né? Quando for pensar acerca disso, né? Acho que Israel é sempre o parâmetro. O conselho de Jesus sempre tem que ser visto. Olha para a figueira. Como é que está a figueira? Pelo andar da carruagem você vê os tempos, né? Então não vamos considerar as coisas sem considerar as coisas, não é? Não vamos sair chutando, tá? Estude, procure saber, mesmo que você não creia no dispensacionalismo, não acredite nisso, não seja imparcial, não fique somente dentro da sua janela teológica, expanda conhecimentos. Ou seja, estude as atribuições de Israel em comparação com as atribuições da igreja. Você vai ver que não são os mesmos. Você vai ver que não tem porquê a igreja estar na grande tribulação, porque ela perde a função dela na grande tribulação. Sabia disso? A igreja perde a função dela na grande tribulação. A função da igreja é evangelizar. E nesse aspecto, sendo o Espírito Santo o opositor, acho que nós chegamos a essa conclusão, visto que o único que pode, né, que tudo que esse homem, né, vai fazer na história da humanidade, esse anticristo, é tudo por concessão dada por Deus, é somente Deus que pode bloqueá-lo, e não o homem, e não um sistema, né? É somente Deus que pode fazer isso, e sendo essa a era do Espírito Santo, através da igreja, logicamente, né, nessa sinergia, vamos dizer assim, né, de tutoriado, é quem bloqueia, né, essa ação do anticristo, visto que ele propaga o erro, ele emana o erro dele, e da igreja emana o evangelho da libertação. Então é confrontante, né? Então quando a igreja é sacada, né, se ela fosse deixada na grande tribulação, ela perderia sua função. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, por exemplo, destaca 3 entidades que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. E se é eles quem vão pregar o evangelho durante a tribulação, o que a igreja vai ficar fazendo? Vai ficar olhando as coisas? Vai ficar sofrendo a ira de Deus? Por exemplo, a abertura do 5º selo, Apocalipse 9, até os crentes da grande tribulação vão sofrer. Somente os 144 mil, que alguns falam que é a igreja, mas não pode ser, porque tem tribo e tem número, né? Somente os assinalados por Deus, os 144 mil, não sofrerão o dano que aqueles gafanhotos, né, que nós sabemos são demônios, vão causar na terra por 5 meses, por exemplo. Então a igreja sofreria isso. Mais uma coisa, além de não ter função, além de sofrer a ira de Deus, o anticristo perseguirá os santos do Altíssimo, que são exatamente aqueles que estiverem na grande tribulação. Então, se ele vai perseguir, ele vai xingar a igreja. Como é que fica isso? Né? Então, são também proposições que o pós-tribulacionismo, por exemplo, não consegue explicar. Né? Então, irmãos, diante disso, temos que estudar as atribuições. Temos que estudar o papel de cada um. Agora, especial cuidado, irmãos, alegoria. Cuidado com esse método de interpretação alegórica. Ele não tem critério. Sempre que ele surge, ele tem que fazer parceria com o outro para fazer algum sentido. Eu já vi pregador e pregador bom dentro da sua linha teológica, tá? Reformada. Começa na alegoria, uma hora ele tem que fazer um arranjo para o literalismo. Ele começa no literalismo, ele se fecha, porque os dois não batem. Então, se você... Eu ainda estou para desafiar um alegorista, começar numa linha alegórica e terminar numa linha alegórica. Eu ainda não vi. Pode ser que tenha, mas eu ainda não vi. Sempre tem que fazer um arranjo. Irmãos, vamos ficar com a literalidade das escrituras. Vamos ficar com o que está escrito, interpretação histórico-gramatical, interpretação do jeito que é, né? Não espiritualizar o que é material. A Bíblia tem alegoria? Claro que tem. Claro que tem. Ezequiel capítulo 16, por exemplo, é uma alegoria, né? Falando de Israel como uma mulher. Né? Isso é uma alegoria. Né? Agora não pode dizer, por exemplo, que os 144 mil, que são 12 de cada tribo, e citam o nome das tribos, falar que é a igreja. Não tem como. Né? Não tem como. Eu deixo essa reflexão com os irmãos. Eu sei que não, embora quisesse, não deu para falar em pouco tempo aquilo que penso, mas como eu já disse e repito, é apenas um ensaio.
A ideia nem era mostrar aqui que é o Espírito Santo que detém a igreja. A ideia é que você, por seu próprio entendimento, por seu próprio estudo, você chegue nessa conclusão. Mas a ideia principal desse vídeo é fazer com que você pense, não só sobre esse assunto. Esse assunto foi um pretexto, esse assunto foi um exemplo. Que você pense, quando você vai debruçar sobre determinado assunto, veja o que o capítulo fala sobre ele, veja o que o livro fala sobre ele, veja o que a Bíblia fala sobre ele. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e ajude a gente a divulgar também o nosso canal através das suas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.